Convidar os amados para abrir as suas Bíblias para o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Domingo retrasado, comecei a falar sobre a santidade de Deus e tentei mostrar aos irmãos que a santidade de Deus é o seu atributo mais importante. Talvez não mais importante, assim no sentido de ter algo mais importante, mas o atributo em torno do qual todos os outros atributos de Deus giram. E eu pretendia que os irmãos compreendessem duas coisas. Primeiro, a santidade de Deus, e pudesse compreender também a nossa condição como humanos diante de Deus. Vamos ler novamente o texto de Isaías capítulo 6. Antes nós vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e nós não queremos, ó Deus, de forma alguma perder o significado de estar na Tua presença. Assim como Moisés ali no deserto, recebeu aquela palavra do Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Nós também, ó Deus, hoje, diante da presença do Senhor, ao ler a tua santa palavra, possamos também, de uma forma assim, muito humilde e também muito sincera, nos aproximarmos do Senhor. Abra o nosso entendimento para compreendermos essa verdade e que isso possa permear o nosso conhecimento que nós temos do Senhor. Abençoe a todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Obrigado, irmão. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Meus amados, o rei Uzias, nesse ano que o rei Uzias morreu, Isaías estava ministrando no templo. Não sei se você lembra quem era o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que começou a reinar muito jovem, reinou durante 52 anos em Jerusalém. Então, muitas pessoas que tinham lá seus 50 anos não tinham conhecido nenhum outro rei, a não ser o rei Uzias. Então, esse rei, ele foi muito fiel ao Senhor durante toda a sua vida. No final da sua vida, porém, ele se orgulhou e ele entrou no templo para fazer o culto do seu próprio jeito. E Deus, então, naquele momento em que ele tentou profanar o templo do Senhor, o Senhor trouxe sobre ele uma lepra, na qual ele morreu. Obrigado. Na qual ele veio a falecer. Um reinado de 52 anos causa muita falta de estrutura numa nação quando acaba, concorda ou não? 52 anos, aí o rei morreu. Então, meus amados, o profeta Isaías estava servindo, e eu queria só lembrar aos irmãos que o profeta Isaías é conhecido como o príncipe dos profetas. Não teve nenhum profeta na Bíblia que teve tanta revelação de Jesus, revelação da messianidade de Cristo, profecias messiânicas como o profeta Isaías. Talvez o maior livro de profecia do Velho Testamento, e esse livro, esse profeta tinha realmente
recebido grandes revelações do Senhor, recebeu grandes revelações do Senhor. E aí, então, ele estava lá e veio o Senhor apareceu. Interessante porque se Isaías estava preocupado com o trono vazio de Israel, o Senhor, Deus, o Senhor exaltado, estava sobre um trono alto e exaltado. A ideia aqui é que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos, sobre todas as nações. Amém? A aba da sua veste enchia o templo. Naquela época, o rei era conhecido pelo seu poder, pelo tamanho do manto, da capa. Quanto maior a capa, mais importante era o rei. A capa do Senhor, do rei do universo, estava enchendo todo o templo, e a Bíblia diz que a sua glória enchia toda a terra. Esses serafins, eu já expliquei aos irmãos, eles são o mais alto grau na hierarquia dos anjos, e eles servem diretamente do Senhor. Porém, é importante observar, como eles servem na presença do Senhor. Não com displicência, como infelizmente alguns humanos servem na presença do Senhor, fazendo as coisas do seu jeito, do seu próprio agrado, fazendo as coisas com displicência. Mas esses anjos, eles tinham 6 asas, só 2 eram usadas para voar. 2 cobriam o rosto para não ver a face de Deus, com 2 cobriam seus pés, talvez ali no mesmo significado de Moisés quando estava no deserto, quando Deus disse, tira a sandália dos pés, porque a terra que você está é santa. Eles proclamavam não às pessoas, não a Deus, nem aos outros anjos, mas eles proclamavam uns aos outros, um proclamando para o outro, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Talvez para servir na presença do Senhor, é necessário nós continuarmos um olhando ao outro e proclamando, se você está servindo um Deus santo. Você está servindo um Deus santo. Você está servindo um Deus santo. É interessante porque repete a palavra 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia, não sei se você já ouviu falar nos atributos de Deus. Os atributos de Deus é aquilo que em caráter representa a pessoa de Deus. A Bíblia diz Deus é amor. O amor é um atributo de Deus. Diz que Deus é justiça. A justiça é outro atributo de Deus. A Bíblia fala que Deus é soberano. A soberania é um outro atributo de Deus. Mas é interessante que a santidade também é um atributo de Deus, mas nenhum dos atributos é repetido 3 vezes. Deus é amor, amor, amor. Nem diz Deus é justiça, justiça, justiça. Não diz Deus é soberano, soberano, soberano. Mas quando se diz não atributa a santidade, Deus diz 3 vezes, dando o significado aqui, não que Deus seja 3 vezes santo, mas que Deus é santíssimo, dando a entender que o atributo mais importante de Deus, o que mais se destaca, aliás, até pelo qual é chamado o próprio nome de Deus, é a sua santidade. A Bíblia diz que o nome de Deus é santo. Não diz que o nome de Deus é amor. Não diz que o nome de Deus é soberano. Não diz que o nome de Deus é justiça. Mas diz que o nome de Deus é santo. É isso que nós precisamos entender. Aliás, meus queridos, essa é a primeira compreensão que um ser humano perdido, morto em delitos e pecados, caído na miséria do pecado, precisa conhecer sobre Deus para começar um processo de salvação. Ele precisa conhecer a santidade de Deus. Aliás, nós achamos que a primeira coisa que um pecador precisa conhecer para ser salvo sobre Deus é o amor de Deus. Não é, irmãos? Já ouviu isso? A primeira coisa que você precisa... Deus te ama, é verdade. Mas a primeira coisa, o ponto de partida, a primeira doutrina a ser ensinada deve ser a santidade de Deus. Se uma pessoa não compreender a santidade de Deus, ele não poderá ser salvo. Por que não, pastor?
porque ele não pode reconhecer então os seus próprios pecados, reconhecer a miséria que ele está vivendo, a perdição que ele está vivendo, e ele não pode então render-se ao sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário por causa do seu pecado. Não, por causa da santidade ferida de Deus. Meus amados, Deus é santo. Quando nós falamos que Deus é santo, nós falamos que Ele é puro, que Ele é perfeitamente puro, que Ele é maior e acima de tudo e de todos, e que Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Deus é santo. Quando Deus chegou ali ao som das vozes desses serafins, os batentes da porta tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Interessante, irmãos, que quando Isaías viu a glória de Deus manifesta ali no templo, Isaías deu um grito. E o grito dele foi o seguinte: ai de mim, estou perdido. Os profetas, quando eles proferiam uma profecia vinda de Deus para o povo, chamava-se oráculo. O que é oráculo? É o significado da palavra de Deus repassada por meio do profeta às pessoas. E normalmente, no Velho Testamento, os oráculos eram dados começando com duas palavras. Quando era ruim, o oráculo de condenação era ai. Vocês lembram disso na Bíblia ou não? Ai de ti, Corazim e Betsaida. Ai de vocês, ai de vocês. Então, quando era um oráculo ruim. Quando era bom, era bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurados sois vós. Então, quando é assim. Interessante porque agora o profeta não trouxe um oráculo sobre a nação. Ele trouxe um oráculo sobre ele mesmo. Ai de mim. A palavra traduzida aqui na minha Bíblia por perdido, estou perdido. Não sei como está aqui na outra Bíblia, mas dá para mim dar uma verificada aqui rapidinho. A palavra estou perdido, a palavra literal aqui é estou acabado. Estou acabado. Palavra desintegrado. Não era uma mera expressão. Era uma expressão real. Estou acabado. Estou perdido. Estou desintegrado. Os meus olhos, olha o que ele diz aqui, versículo 5. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Interessante que diante da pureza, da santidade de Deus, Isaías teve uma compreensão clara do seu pecado. Ele diz: sou um homem de lábios impuros. Não é todo mundo que tem o pecado na língua, na boca. Às vezes tem pecado em outra parte do corpo. Mas o problema de Isaías era na boca. Não sei, talvez o seu seja também. O pecado dele se manifestava mais na língua. Aliás, é bem comum que isso seja assim. E ele falou que vivia também no meio de um povo de impuros lábios. E por que Isaías até então não tinha reconhecido seu pecado? Porque no meio de gente ruim, quem é mais ou menos bom acaba saindo no lucro. Mas diante da pureza de Deus, o pecado dele ficou evidente. E ele deu um grito: ai de mim, estou desintegrado. Ai de mim, estou acabado. Não haverá salvação para mim. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com ela tocou, obviamente, a boca dele. O pecado estava na boca. Veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, eu quero falar nessa noite um pouco mais sobre o versículo 7. A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Meus amados irmãos, para ver Deus,
para ir morar com Deus, para morar na cidade de Deus, para morar no santuário de Deus. Obviamente, se você está aqui essa noite, provavelmente você acredita na Bíblia, na palavra santa do Senhor, amém? Caso contrário, você estaria perdendo um tempo precioso, mas você acredita. E a Bíblia diz, em Hebreus 10, 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Então, meus amados, nós sabemos e temos conhecimento que esta vida humana não é o fim. Depois dessa vida, haverá a vida eterna. E há dois destinos eternos, o céu ou o inferno. Vou falar um pouco sobre o céu. Apocalipse capítulo 21, se você está com a Bíblia de papel aí, deixa aberto em Isaías capítulo 6 e dá um pulinho. Você vai ter que ser bem ágil aí, mostrar toda a sua habilidade no manuseio da palavra. Apocalipse, o último livro da Bíblia, é fácil de achar. Esse todo mundo acha. Apocalipse e Gênesis, todo mundo consegue achar bem rapidinho. Pega lá de trás para frente, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim, ó. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte. Pula um capítulo, versículo 22, capítulo 22, versículo 14. Diz assim, felizes, versículo 14, felizes os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E também, aqui o versículo, capítulo 21, ainda, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Então, o capítulo 21 está falando da Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. Versículo 16 fala da cidade de Deus, né, a Nova Jerusalém, a cidade santa. O próprio nome já diz tudo, a cidade santa. Versículo 27 diz, nela, na cidade santa, na cidade de Deus, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na cidade santa, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Alguém disse, se você ama o pecado, o céu não é o seu lugar. Por quê? Porque o céu é um lugar santo. É um santo lugar. Feito e preparado para pessoas santas. Preparado para o pecado, é o inferno. Por quais motivos uma pessoa não entraria na cidade santa, não poderia morar no paraíso? Obviamente, o versículo 27 responde, por estar impuro ou contaminado com o pecado. Portanto, meus amados irmãos, se nós somos impuros pelo pecado, e nós não podemos entrar na cidade santa, por causa dos nossos pecados, então nós precisamos ser, como Isaías, purificados do nosso pecado. E para nós nos tornarmos santos, separados e purificados do pecado, nós temos que, como Isaías, sermos perdoados do nosso pecado. E só havia uma maneira de Isaías continuar ali na presença do Senhor, sem que ele fosse exterminado,
como ele mesmo clamou sobre sua própria vida. Seu pecado teria que ser removido. Em 2 Coríntios, capítulo 6, se você puder abrir lá a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ele vai falar aqui, o apóstolo Paulo vai falar sobre a santidade de Deus. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 6,14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e com eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o critério de Deus está claro: trevas e luz não combinam. Pecado não tem nada a ver com a santidade de Deus. Para habitarmos com o Senhor, nós precisamos ser purificados do nosso pecado. Como nós já vimos, a santidade de Deus, ela é expressa, né, no termo ali santíssimo. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz e com todos, e para serem santos. Ou seja, esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Só há uma maneira de remover o pecado. Só há uma brasa que pode remover o seu pecado. Só existe um meio que pode nos levar a Deus. Esse meio é Jesus Cristo, ressurgido e vivo, que foi morto, mas hoje está vivo para nos perdoar os pecados. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amados, Jesus é o caminho. Somente por meio dele nós temos a salvação, a condição de permanecer na presença de Deus, de sermos purificados do nosso pecado. Eu queria mostrar rapidamente para os irmãos o que a Bíblia diz sobre a condição de pecado do homem. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz, não precisa abrir, mas Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. Então, qual é o problema do ser humano? Qual é o nosso problema? Qual é o problema das pessoas? Falta de dinheiro? Falta de um governo melhor? Falta de políticas mais justas? Qual é o nosso problema, irmãos? Nosso problema é um só, e é muito grave. Chama-se pecado. Pecado. O problema do ser humano é o pecado. É o pecado. É pelo pecado cometido que você será julgado. E é pelo pecado cometido que as pessoas serão condenadas ao fogo do inferno. Meus amados, o pecado é o nosso problema, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Davi sabia muito bem disso. Quando no Salmo 51, versículo 3, Davi disse: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 11 do Salmo 51, Davi diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não pense você que Deus nos receberá a sua presença cheios de pecados.
Meus amados, foi o mesmo Davi que escreveu, até queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24. Salmo também é fácil, é só abrir a Bíblia bem no meio, você encontra Salmo. Salmo 24. A não ser que seja aquelas Bíblias que tem aquelas notas no final, aí o Salmo sai do meio, né? Mas aquelas que não tem a nota, bem no meio tem o Salmo. Salmo 24, versículo 3. Salmo 24, versículo 3. Davi então escreveu: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem poderá? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, quem não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Então, quem é que poderá habitar o monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram as suas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Agora, meus amados, a palavra evangelho, sabe o que significa ou não? Boas notícias, boas novas. É o nome da nossa igreja. Palavra grega, ou evangelos, significa boas notícias. Quando nós falamos em pregar o evangelho, nós estamos falando em dar boas notícias. Boas notícias. Amém, irmãos? Por que boas notícias? Qual é a notícia que o ser humano precisa ouvir de Deus? Que Deus vai abençoar e prosperar o seu trabalho, a sua vida financeira, é isso? Não, irmãos, esse não é o evangelho das boas novas. Imagina você, por exemplo, você pega uma doença muito grave. E você passa a sentir-se muito mal mesmo. E você vai ao médico, o médico faz uma série de exames em você e diz para você o seguinte, fala, olha, de acordo com os exames que eu fiz em você, você tem 1 mês de vida. Mas, doutor, remédio, não tem remédio. Não adianta fazer tratamento. Você tem 1 mês de vida. Como você sairia de lá? Você está perdido. E aquele médico assim, bem grosso mesmo, que não tem nem jeito para falar com ninguém. Acabou, mês de vida. Aproveita esse mês. Aí, você chega em casa, põe a mão na cabeça, 1 mês de vida, 1 mês de vida, 30 dias, 1 mês, o que eu vou fazer? Aí chega alguém na sua casa, fica sabendo que você está doente. Chega na sua casa, senta lá de frente de você e diz, meu grande amigo, eu tenho boas notícias para lhe dar. Você imagina que vai ser o quê? A cura. Qual outra notícia você esperaria num momento desse? Que fosse boa. Qual outra? Me diga. Aí a pessoa fala assim, sabe aquela Hilux que você sonhou? Nós vamos lhe dar de presente. Que notícia maravilhosa! O que você fala? Meu amigo, isso não me interessa. Isso não me interessa. Eu vou fazer com isso agora? 1 mês de vida? Não, mas eu vou dar com o tanque cheio. Fala, amigo, não me interessa. Não
interessa mais, não me interessa mais. Só tem uma coisa na minha vida que me interessa: a minha cura. Nada mais. É assim alguns pregadores estão diante de uma população de bilhões de pessoas perdidas, sem salvação, a passos largos do caminho do inferno, oferecendo bens materiais para usufruir nesta vida. Ah, meu querido, não é isso. Evangelho não é essa boa notícia. Evangelho é como se alguém chegasse na sua casa, no 29º dia do decreto do médico, você já ali na cama sem poder levantar a cabeça, com oxigênio e morfina, e alguém chegasse e falasse assim: tenho boa notícia, alguém achou a cura. Aí sim, boa notícia. Não existe outra boa notícia para a população desse mundo. Mortos em delitos e pecados, a única boa notícia é: você pode ser salvo. Amém? Você consegue entender isso? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Que promessa, irmãos? Que promessa que Deus não demora a cumprir? A promessa da sua vinda, da volta de Jesus Cristo, da redenção da humanidade. Ele não demora, mas pastor, está demorado, pastor. Já faz 2000 anos. Será que Jesus vai voltar? Os discípulos esperavam a volta de Jesus nos dias que Jesus havia subido. Já se passaram 2000 anos. E alguns a têm por tardia. Veja o que a Bíblia diz: o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a demora não é porque Deus quer fazer os crentes sofrerem no mundo. A demora é justamente por causa dos que ainda não creram, dos que estão perdidos. Meus amados, por que pregar sobre a santidade de Deus? Para que, assim como Isaías, nós possamos saber que nós somos pecadores. Nós vivemos no meio de um povo pecador. Nós somos pecadores e vivemos no meio de um povo mais pecador do que nós ainda. Os irmãos viram o que aconteceu recentemente. No Museu de Arte Moderna em São Paulo, num museu, numa exposição lá em Porto Alegre, e os irmãos viram o que foi falado na televisão, na Rede Globo de televisão, no Fantástico, e você está vivendo no meio desse povo. Nós estamos vivendo. E sabe, irmãos, eu me senti quase um santo. Me senti quase um anjo. Mas não é esse o nosso referencial, irmãos. Não é esse mundo podre e nojento que nós vivemos. O nosso referencial de santidade é Deus. Ele é puro. Ele é puro. Sabe por que nós temos que pregar a santidade de Deus? Porque assim como Isaías, um profeta, um sacerdote, que ministrava no altar de Deus, não conseguia reconhecer o seu pecado, as pessoas também não conseguem reconhecer seus pecados. Por isso não clamam como Isaías clamou: ai de mim, estou perdido, estou desintegrando, sou pecador. Sabe, não sei se você já caiu de joelhos, chorando, irremediavelmente, clamando:
Ai de mim, eu sou perdido, eu sou pecador. Se você já lamentou o seu pecado, como os judeus ali em Atos capítulo 2 lamentaram os seus pecados, dizendo, colocando a mão na cabeça, coração compungido, como que o coração tivesse sido furado com um punhal, nas palavras de Pedro, reconhecendo a messianidade de Jesus, a divindade de Jesus, eles colocaram a mão na cabeça e diziam assim, ai de nós, estamos perdidos. E agora, o que a gente faz? Atos capítulo 2, e Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. O que é receber o Evangelho, irmãos? É receber o perdão dos nossos pecados. Foi isso que aconteceu com você? Todas as vezes que eu vou orar com alguém para aceitar Jesus como Salvador, eu falo, mas antes de orar, eu gostaria de recapitular o que você sabe sobre o Evangelho. E eu começo, Deus é santo, você é pecador. Faz sentido para você isso ou não? Faz. Você reconhece que você está irremediavelmente perdido e só por meio do sangue de Jesus vertido na cruz, você pode ser perdoado dos seus pecados, ele é o pagamento da tua dívida. Faz sentido para você? Fala, faz sentido. É isso que você quer agora? Confessar não todos os seus pecados, mas confessar-se pecador diante de Deus e pedir humildemente a Cristo que perdoe cada um dos seus pecados e cubra você com o sangue dele, o sangue precioso vertido na cruz do Calvário, para que você possa ser perdoado e purificado dos seus pecados. É isso que você entendeu? A pessoa diz sim. Então vamos orar, para que você possa confessar Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Em João 16:8 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, não são minhas palavras, nem as palavras de ninguém que convence a pessoa de que ele é pecador. É o Espírito Santo que convence. Mediante a pregação do Evangelho, o Espírito faz a obra de convencer o homem dos seus pecados, da justiça de Deus, do juízo de Deus, para que se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho e recebam, aqui diz Atos 2:38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Domingo que vem teremos o batismo. E por que teremos o batismo? O batismo é para quem arrependeu-se dos seus pecados. Disse João Batista, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E você receberá o perdão dos seus pecados. Eu queria terminar lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Quantos tipos de pessoas tem no mundo? Dois tipos. Quais são? Os que já foram perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e os que ainda não foram perdoados nem lavados pelo sangue de Jesus. Os que ainda não têm seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que Jesus ainda não conhece pelo nome. Como diz lá em Apocalipse. Como diz lá em Mateus, melhor dizendo. Então, olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eu gostaria que você que pudesse ter duas atitudes essa noite. Ou você vai glorificar o nome do Senhor de coração. Ou você vai dizer como Isaías, ai de mim, estou perdido. Olha o que diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Por quê? Porque o reino de Deus é santo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora eu queria que vocês lessem com atenção. Assim foram alguns de vocês,
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Não dá tempo, mas tem uma doutrina chamada os 3 tempos da salvação, as 3 tempos da santificação. Existe a salvação, a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação definitiva. Como assim, pastor? Explica rapidinho. Tá bom. Quando você recebe o perdão dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, e o Espírito Santo faz a obra na sua vida, como diz lá em Atos 2, versículo 38, e receberão o dom do Espírito Santo, quer dizer, você recebe a regeneração e o perdão. Tudo que é chamado de novo nascimento, João capítulo 3, já ouviu falar disso? Nasceu de novo, quer dizer, quando uma pessoa nasce, como é que ele nasce? Ele nasce já com os parafusinhos no ombro, parafusinho no joelho, com as cicatrizes, com a consciência pesada do que ele já fez. É assim que ele nasce? Não, como é que ele nasce? Puro, limpinho. Dá até dó, né, de colocar no mundo, bichinho. Aí quando ele chega lá para os seus 40, 50 anos, ele nem consegue lembrar muito do seu passado. Não é verdade, irmãos? Mas, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos então santificados posicionalmente. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: estou escrevendo aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, nós fomos colocados numa posição de santos. Amém, irmãos? É isso que Paulo está falando aqui, ó. Alguns de vocês foram isso no passado. Mas o passado morreu, porque quando você nasceu de novo, você nasceu zerado. Passado antes de Jesus não conta. Esquece. Porque Jesus perdoou todos os seus pecados. Amém? Agora você é lavado, santificado, justificado no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Mas ainda tem a santificação progressiva, aonde nós somos chamados a vivermos em santidade. Aí a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você vai dia a dia melhorando a sua santificação no sentido de confessar o seu pecado e viver uma vida mais perto de Deus, até que você chegue na santificação definitiva. Onde vai ser isso, irmãos? No céu, quando estivermos com Deus, redimidos. Romanos, capítulo 7 e 8. 2 Coríntios, capítulo 5, traz essa doutrina. Então, nós seremos livres da presença do pecado para sempre. E sabe, irmãos, lá no céu poderemos ver Deus face a face, porque não teremos mais pecado. Amém, irmãos? Queria orar com vocês. Qual é o seu oráculo hoje para você mesmo? Glória a Deus, meu nome está no livro da vida, eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro. Ou ai de mim, estou perdido. Não, você pode resolver isso hoje. Você pode confessar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você pode confessar-se pecador diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, salva a minha vida. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor de todo o teu coração. Você busca e encontra quando você busca de todo o seu coração. Clame ao Senhor dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me salva, me purifica, que teu Santo Espírito traga sobre mim a revelação do meu pecado, para que eu possa ser purificado dele. Agora, se você já foi salvo, você não precisa ser salvo de novo. Você tem que glorificar a Deus
e viver uma vida digna do Evangelho, das boas notícias que você recebeu. Senhor, eu conheço meu coração e o Senhor ainda conhece melhor do que eu mesmo meu próprio coração. Mas eu te louvo, Deus, porque eu tenho evidências na minha vida de que o Espírito está em mim. O Espírito me salvou. E junto com aqueles que agora louvam e glorificam o teu nome, louvado e engrandecido seja teu nome, glória seja dada a teu nome, porque o Senhor olhou para esse miserável pecador, o Senhor me salvou, o Senhor olhou para minha família, o Senhor olhou para os meus pais. Deus, eu não me canso de agradecer ao Pai por o Senhor ter me salvado. E eu agradeço ao Senhor por ter escrito meu nome no livro da vida e ter me purificado pelo Espírito Santo da graça. Agora, Senhor, eu não conheço o coração de todos que estão aqui, e eu não sei se há pessoas aqui que ainda não foram regeneradas, não foram purificadas. Pai, não é minha palavra, mas é teu Santo Espírito que toca, que faz a obra. Espírito Santo, como nós já cantamos, vem. Ó Deus, ó Espírito Santo, paira sobre essa igreja, traz convencimento de perdição. Que se alguém estiver na condição aqui, ó Deus, de estar perdido, que possa clamar como Isaías: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Jesus, me salva. Oh Jesus, me salva. Jesus, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor terá. O Senhor terá. Pai, mas que ninguém desse culto aqui, dessa igreja aqui, morra nos seus pecados, morra enganado. Ó Deus, sem saber, ó Deus, dessa boa notícia, dessa boa nova para quem está morto em delitos e pecados. Jesus veio para salvar os pecadores. Paulo disse: eu sou o principal. Mas talvez cada um de nós possamos dizer que nós éramos tão pecadores, perdidos, mas Jesus nos salvou. Deus, faz a obra de salvação essa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus, salva. Em nome de Jesus. Amém.